Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse, nós vamos fazer uma aula aqui hoje sobre século XIII, reclusas urbanas e escritoras beguinas. E vou procurar introduzir vocês para os aspectos específicos da vida de mulheres beguinas ou reclusas que se dedicaram a uma vida totalmente fora do mundo e dedicada integralmente à, à relação com Deus, com a Trindade ou com Cristo. Né? Bem, e o interesse de estudar especificamente esse momento histórico, né, o século XIII, é basicamente porque ele é um momento de transição e de mudança muito radical de percepção do mundo da espiritualidade na Europa. Isso vai ficar claro no decorrer da exposição. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que não são poucos os teóricos e os filósofos contemporâneos que apontaram a especificidade subversiva da teologia mística, né? Então, por exemplo, numa, numa aula que o Adorno deu, na verdade um conjunto de aulas, né, de preleções que o Adorno deu sobre metafísica e que levaram ele a escrever o livro Dialética Negativa, né? Ele se refere ao que ele chama de doutrina mística, né? Chamando de teologia herética. Ele diz que certos motivos esporádicos na história do espírito que mostram uma espécie de indiferenciação antagônica entre a temporalidade e as ideias, pode-se encontrar menos na história da filosofia como a gente está acostumado, né, do que no que ele chama de teologia herética, isto é, especulação mística. E ele diz que essa especulação mística sempre foi essencialmente herética e que teve sempre um estado precário no interior da religião institucional. Ele diz que essa doutrina mística ela, ela aponta para uma relevância infinita do mundano e com isso do histórico em relação à transcendência, né? Ou em relação a qualquer representação possível de transcendência. O que ele quer dizer com isso é que os místicos eles colocam em primeiro plano a experiência histórica mesmo, a experiência cotidiana, né? E como que essa experiência tem uma relevância tanto em relação a conceitos transcendentes, como tem uma relevância para a própria transcendência. Né? Por isso, existe uma, como nos termos dele, então, existe uma indiferenciação antagônica entre, entre a temporalidade e as ideias atemporais. Né?
dentro dessa teologia herética que ele considera interessante. Bem, e ele diz que na história da filosofia é difícil encontrar isso, a não ser em certos momentos, né, basicamente de Hegel, né, é o que ele diz. Então, essa relevância infinita do mundano, né, a gente vai encontrar na maneira como no século XIII, especificamente no século XIII, começa um processo, né, vamos lá, de secularização da vida religiosa. Né? Por que isso? Porque antes desse momento, antes do século XIII, você tem uma predominância da vida monástica, né? Das ordens monásticas, da construção dos mosteiros, daquilo que a gente chama de monasticismo. Né? O monasticismo ele começou com o movimento dos padres do deserto no século IV depois de Cristo, quer dizer, o início do cristianismo do catolicismo enquanto religião oficial, né? E adentrou toda a Idade Média, né? Atravessou toda a Idade Média, promovendo um modo de vida de reclusão nos mosteiros, e essa reclusão ela era oficial, quer dizer, ela tinha a legitimidade para ser feita, uma legitimidade introduzida pela própria igreja. Né? Não que não houvesse conflitos entre padres do deserto, entre eremitas e entre eclesiásticos, mas de qualquer maneira esses conflitos foram evitados, não chegou a dar assim grandes cismas, grandes conflitos graves, né? E isso, de certa maneira, estabeleceu, né, uma legitimidade que a igreja deu para esse modo de vida recolhido, né? E que normalmente a gente chama de fora do mundo. Né? Geralmente essa literatura teológica, ela chama isso de saída do mundo. E é interessante entender esse ponto, procurar entender esse ponto, porque o que está sendo chamado de mundo aqui, afinal de contas? Mundo não está sendo colocado no sentido cósmico da palavra. Isso é muito importante, porque se a gente não entender essa palavra, a gente não entende muita coisa, né, da relação social dos anacoretas, dos reclusos, dos místicos com a sociedade. Né? Então, assim, mundo aqui não se refere a uma noção cósmica, né, uma noção científica de mundo, né, não seria esse o caso. E também não seria o caso de chamar de mundo a natureza, por exemplo. Quer dizer, embora pareça, quando a gente leia muitos textos místicos, a gente vai ver muitos textos, enfim, em geral, assim, tanto monásticos quanto teológicos, escolásticos e místicos, você vai ter uma condenação dos prazeres sensíveis, né? De um vício em torno da corporeidade. Né? E isso confunde bastante a cabeça, porque como você viu, o próprio Adorno disse antes que os místicos eles valorizam a experiência mundana. Então a gente vai entender isso ao longo da exposição.
Eles valorizam. Ao mesmo tempo, nos textos, você vai encontrar aquilo que você vai encontrar em toda a Idade Média, né, que é uma condenação da sensibilidade. Como não uma condenação inicial, porque um primeiro estágio de uma ascensão anagógica, certamente pode, em alguns sistemas, né, ascensionais, pode valorizar a sensibilidade. Mas nos primeiros estágios. Depois, os estágios mais avançados, existe um abandono, né, dessa sensibilidade. Então, quando a gente diz isso, e aí nos textos vai aparecer isso também, vai aparecer a ideia de que o mundo ele precisa ser abandonado. O que é mundo nesse sentido? Mundo é a maneira como a sociedade, a sociedade que os indivíduos vivem junto dos outros, né? Como que ele legitima determinados valores de poder e de privilégios, né? E, e de constrangimento dos mais fracos, dos mais humildes, e etc. e tal, né? Então, o mundo é nesse sentido. Assim, na verdade, quando o eremita ele sai do mundo, ele quer sair dos valores sociais que produzem injustiça, né? A meu ver, esse é o sentido de mundo. Não seria outro, tá? E dentro da mensagem cristã, a igreja ela aceita esse tipo de retirada do mundo como um fator essencial para o desenvolvimento espiritual mais avançado, mais radical, né? Por isso ela aceitou a formação de várias ordens monásticas e construção de vários mosteiros em torno de muitos territórios diferentes na Europa. Quer dizer, no geral, essa saída do mundo ela é uma saída das cidades muito especial, né? Quer dizer, lugares de muita aglomeração, tá? Ou cidades ou pequenos pequenos territórios, né? De comércio, enfim, de relações sociais, né? Então, é isso que se quer dizer com o mundo, tá? E aí, o que acontece na diferença entre o monacismo e esse momento do século XIII, que vai introduzir o processo de secularização da vida religiosa, tá? O que acontece aqui é o seguinte, é que vai aparecer uma espécie de um ressurgimento do ideal de vida apostólica, né? Em latim, vita apostólica, né? O que é isso? É um ideal de abraçar essa vida, quer dizer, a vida apostólica, né? É seguir Jesus, né? Basicamente é isso. Assim, tem sempre, sempre esse movimento que o cristianismo tem de retorno às comunidades primitivas, à vida primitiva do cristão, né? Evangélica, né? A princípio seria isso. Mas no caso desse momento histórico, em especial, significa algo mais do que simplesmente voltar no tempo, né? Nunca se volta no tempo, na verdade, né? O que acontece é o seguinte: acontece que a vida apostólica ela vai introduzir uma
uma busca por novos modos de vida fora do mundo, ou seja, fora desses valores sociais que ocorrem, né, como legitimação de poderes locais, né? Quer dizer, sair da cidade, sair de uma vida incomum com muitas pessoas, né? E abraçar essa retirada, esse recolhimento, só que não dentro das ordens monásticas comuns, né? Mas dentro de um modo de vida leigo, isto é, fora da igreja, né? É isso que vai buscar essa vida apostólica. E aí, quer dizer, agora a gente vai entender melhor esse processo de secularização da vida religiosa, porque nesse momento, século XIII, é claro que as cidades elas estão ressurgindo, o comércio está ressurgindo, né? Muitas coisas estão acontecendo, enfim, passou já o momento da Alta Idade Média, né, em que as pessoas elas se aprisionavam em feudos, né? Já estamos em outro momento. E o que é interessante aqui é que há uma busca de uma difusão da vida religiosa, tanto buscando uma legitimidade fora da igreja, quer dizer, é como se você fosse monge, mas não dentro da igreja, um monge fora da igreja, né? É claro que isso não aconteceu simplesmente pelo desejo puro das pessoas de se sentirem livres das obrigações que a igreja solicitava. Isso aconteceu também porque as ordens monásticas elas já estavam cheias, já muita gente queria entrar nessa vida e já tinha conseguido espaço dentro dos mosteiros para isso. Então, na verdade, isso veio de um excesso de desejo, né? De sair dos espaços do poder secular, e na falta, né, de acolhimento dos espaços legitimados pela igreja, aí você busca, você produz, você cria novos espaços, né? Essa foi a ideia. E aí a dificuldade da igreja foi a seguinte, foi a de regularizar isso, né? Quer dizer, o que interessava a igreja nesse caso era observar esses movimentos e, de certa maneira, fiscalizar, né? Ver aqueles que tinham que estavam dentro dos seus preceitos e condenar aqueles que estavam fora. Foi basicamente isso que ela fez. Ela não estimulou necessariamente isso acontecer, né? Mas ela controlava, ela buscava controlar, né? Bem, então a secularização da vida religiosa, você vê, assim, porque normalmente o nosso conceito de secularização ele está ligado a sair de um espaço religioso, né? Mas aqui existe uma contradição interessante, né? Que é assim um processo de secularização da própria vida religiosa. Isso é isso que acontece no século XIII, ok? Nesse caso, nós temos vários fenômenos interessantes que vão acontecendo nesse período, né? O que acontece é que, em primeiro lugar, muitas mulheres estão querendo abraçar esse modo de vida apostólico. Existe muito pouco espaço para elas dentro da igreja. Então, elas vão criar espaços alternativos, né?
o movimento que produziu isso foi as beguinas, especialmente o movimento que buscou inaugurar esse novo espaço específico de mulheres para um tipo de vida piedosa, de ajuda aos pobres, de asilo para mulheres idosas, e, e dedicação à vida contemplativa também, especificamente falando, né? E aí você tem várias beguinas em cooperação com homens escritores. Então, aparecem várias beguinas que são mulheres visionárias, né, ou estáticas. Existe uma diferença aqui entre o visionarismo e o estático. A princípio, a gente precisa manter essa diferença em mente, embora na maioria das vezes elas podem estar juntas, mas mulheres visionárias são aquelas que têm visões, né? Visões proféticas, né? Visões de revelações, né? E mulheres estáticas são aquelas que têm êxtase, né? Quer dizer, que em um determinado momento sentem, né, a presença divina e aí vivenciam, experimentam um êxtase espiritual propriamente dito, né? O místico especificamente é o estático, né? E existem gente que defende uma diferença entre o que é místico e o que é visionário. Tem muito teórico que defende essa diferença, mas também tem alguns outros teóricos que acham que a palavra místico deve servir para as duas coisas, e você pode produzir a diferença entre as duas coisas, mas o místico vale para as duas coisas, né? Normalmente, no senso comum, a gente chama de místico tanto visionário quanto estático, mas se você quiser especificar, o místico ele é mais especificamente aquele que tem a experiência estática, né? Por que isso? Porque o visionarismo ele não está necessariamente associado a uma transformação espiritual de grande alcance vivida pelo místico, como é o caso quando ele tem êxtases, né, de relação com o divino, certo? Então isso pode não estar presente, pode estar presente apenas nas visões, mensagens para a comunidade, mensagens para uma determinada pessoa, né? Mais ou menos assim, muito mal comparando aquilo que o espiritismo faz, que os médiuns fazem com as pessoas que se consultam com eles, né? Seria mais ou menos nesse sentido, assim, se quiser comparar com uma coisa da nossa experiência mais próxima, né? Muito mal comparando, porque cristianismo medieval e espiritismo são duas coisas muito diferentes. Bem, então o que acontece é que aparecem dentro do movimento das beguinas muitas mulheres, algumas, né, mulheres visionárias e estáticas, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas, né? E homens escritores, geralmente que estão dentro da igreja, geralmente dentro das ordens, né, cistercienses, monges cistercienses, freis franciscanos e tal, eles vão defender, geralmente essas mulheres elas se destacam do meio social em que elas vivem, mesmo que elas estejam fora do mundo, elas se destacam, né? E aí elas têm algum carisma com isso, né? E aí algumas pessoas dentro da sociedade vão ridicularizá-las, vão dizer que aquilo lá é uma grande bobagem, né? Coisa de mulherzinha que fica vendo coisa e tal. E tem alguns. Isso eu estou falando da sociedade, mas também dentro da igreja mesmo, né? Tem gente da igreja que acha que isso daí é uma bobagem. E alguns homens escritores vão defender essas mulheres,
e vão escrever a vida dessas mulheres, né? Que inclusive um gênero literário, é uma hagiografia, uma espécie de uma hagiografia, né? Mesmo que a gente não pode chamar estritamente falando uma hagiografia, porque essas mulheres, elas geralmente elas não foram santificadas, entendeu? Mas de qualquer maneira era uma autobiografia espiritual dessas mulheres que eles produziam, né? Então, existe uma cooperação muito grande desses dois tipos de indivíduos dessa época, né? Homens escritores, mulheres visionárias e estáticas, né? E aí você tem um outro fator que é muito determinante, que é o advento da literatura vernácula, né? O que é isso? É o fato assim, de que em todo aquele período monástico e da Alta Idade Média em geral, né, tanto a literatura monástica quanto a literatura teológica, né, que foi se produzindo no desenvolvimento, né, do catolicismo, você tem só texto escrito em latim, certo? Assim, a língua que serve para ser escrita é o latim, né? As outras línguas que estão nascendo, que foram aos poucos nascendo, né? Um francês nascente, um italiano nascente, um holandês, um alemão, né? Elas eram um latim vulgar que nem eram vistas como línguas propriamente ditas. A princípio eram vistas como dialetos que falavam mal latim, esse tipo de coisa, e aí foram se tornando independentes. E aí algumas pessoas elas se aventuraram a escrever naquele dialeto. Isso é o que a gente estamos chamando de literatura vernácula. Essas místicas beguinas, elas são uma das primeiras escritoras a produzirem literatura vernácula na Europa, certo? E essa literatura vernácula, naquele momento, ela era vista como de baixo nível, naturalmente, porque era escrita por uma sublíngua, né? Mas o tempo foi passando, né? Hoje em dia a gente tem que assim reformular, inclusive a nossa visão das coisas em relação à visão, por exemplo, do século XIX do que é boa literatura e do que é má literatura, porque a tradição, digamos, está ainda na maneira como o século XIX vê o que é literatura, o que não é literatura, o que é boa literatura e o que não é boa literatura, né? O século XX todo serve para desmontar os valores dominantes e tradicionais, né, de canonização literária. E nesse sentido, essa literatura vernácula ela foi descoberta só assim em meados do século XIX e do século XX, né? E só agora que a gente está vendo uma série de documentos novos que estão aparecendo e que são muito interessantes. E existem muitos documentos, tá? De tanto vidas de homens escritores escritos, quanto até algumas escritoras mulheres escrevendo. E a gente vai abordar alguns dos mais interessantes. E dos mais interessantes tem literatura de alto nível. A literatura de alto nível mesmo. É uma literatura religiosa, é uma literatura mística e é de alto nível, né? Infelizmente, o Bernard McGuinn, né? Eu estou me baseando aqui no Bernard McGuinn, no livro o Florescimento da Mística, né? Ele diz que a maioria dos estudantes de literatura eles desconsideram esses textos, né? Mais gente de teologia estuda essas coisas do que às vezes até de filologia, mas de assim estudos especificamente literários, pouca gente estuda isso. Apesar de Auerbach, por exemplo, né, o nosso grande nome, um dos grandes nomes, né, da filologia alemã e da teoria literária do século XX, né, Auerbach dava muito valor para esses textos, certo?
Bem, eu vou parar essa aula e vou continuar em seguida, na, na, no próximo vídeo. Então esse aqui é o vídeo 1, eu vou agora entrar no vídeo 2.